Oi, eu sou a Karen e esse é meu podcast Saúde Mental, Nem Choro Nem Surto, que é pra gente aprender a transformar nossas montanhas russas internas em carrosséis mais leves e coloridos. Hoje eu trouxe a Indy Mello. Ela é formada em administração, empresária do ramo wellness, estudante do 2º ano de psicologia e minha irmã! Então qualquer semelhança não é mera coincidência. Muito obrigada por estar Mana. aqui. Tô nervosa. E eu queria muito te entregar, né, uma forma de agradecimento, a Ambar, um chocolate que tá sempre comigo. Amo. É uma marca daqui de BH, ela entrega bombons, entrega personalizados, faz mesa de eventos. Todos os meus aniversários ela tá comigo. Então, quem quiser presentear, é um baita de um Amei. objeto de desejo. Eu sou viciada no caramelo salgado. Que é o carro-chefe das meninas. Amo. E sim, minha irmã é doceira e ela ama caramelo salgado. Obrigada, amei. Hoje a gente vai falar da nossa fiel escudeira, a terapia. A gente é adepta dela há anos. Confere, irmã? Super. É isso. E a gente rala semanalmente pra gente botar nossos divertidamentos em ordem. Isso aí. Mas antes de começar o papo e aprofundar nesse assunto, na infância você ouvia falar sobre saúde mental? Como se eu não ficasse na mesma casa que ela. Não, acho que tanto pela nossa questão familiar quanto a época que a gente vivia, né? Eu acho que há um tempo atrás a terapia, a questão de saúde mental não era tratada da forma que é hoje, né? Eu acho que antes eu tinha até um certo preconceito. Então, não. E quando que você falou assim, agora eu entendi o que é saúde mental, quando é que foi? Recentemente, né? Comecei a fazer terapia, não lembro exatamente como, porquê, já tem uns anos. E aí eu fui entendendo a importância disso para lidar melhor com as circunstâncias da vida. Então, acho que recentemente. E aqui é pra gente nivelar todos os convidados. Você tá no modo caos ou calmaria? Eu acho que a minha vida tá bem movimentada. Mas um caos bom, um caos de movimento, um caos de produtividade. Todas as esferas da minha vida, pessoal, profissional, né? Agora, numa nova faculdade, numa cidade como São Paulo. Então, acho que é um caos produtivo, um caos bom, um caos que tem me expandido bastante. Então tem sido muito bom. Eu vou fingir que eu não sei nada da vida dela, tá? E aí eu vou te perguntar desse começo de tudo, né? E vamos lá, quando é que você começou a fazer terapia? Você falou que não lembra muito, mas mais ou menos. Então, eu não lembro exatamente, mas acho que foi em 2018. Então, já tem 7 anos. Eu não lembro o porquê, enfim. Eu lembro que você já fazia. E eu tive uma experiência passada, muitos anos atrás, e aí não deu muito certo. E aí depois eu voltei a procurar, enfim, e é um processo, né? Você tem que criar uma empatia, você tem que entender seu momento. E aí foi quando eu comecei em 2018. Mas eu não lembro muito bem as circunstâncias, acho que devia estar um pouco mais agitada a vida, e aí foi aí que eu comecei. Mas é um longo processo e até começar o processo de análise mesmo demora. Eu já fui um pouco o contrário da minha irmã. Eu já cheguei na terapia, eu tinha 18, e eu já cheguei com dor no estômago que eu precisava resolver, né? Eu já contei em outros episódios, e era aquilo, né? Eu já tinha ido em todos os médicos, não resolvia, então pensei, é uma dor emocional. E era também. Teve algum momento que agora não dá mais pra eu dar conta disso sozinha, que você viveu? Então, acho que não teve esse momento específico. Acho que eu sempre fui essa pessoa que não pode deixar eu dou conta, pode deixar eu dou conta, e eu fui dando conta dentro, né? Eu acho que agora eu entendo melhor um pouco esse processo, tenho um pouco mais de ferramentas para lidar com isso, sei a importância dos nossos afetos e vínculos, mas não teve esse momento específico, não. Foi uma coisa meio natural e aos poucos eu fui entendendo. Enfim, acho que apesar de ter 7 anos, acho que uns poucos anos para cá que eu comecei a entender melhor isso. E o que te levou a estudar psicologia? Não, agora vou para esse caminho. Bom, faço terapia há 7 anos, a vida dá umas capotadas. Fui parar em São Paulo, numa cidade que eu falava, gente, quando a gente morava no interior, eu falava, não dou conta dessa cidade, nunca vou morar aqui, como que vive aqui, enfim. De repente estava lá. E, enfim, as coisas começaram a mexer muito.
E eu comecei a me ver muito imersa nesse lugar da saúde mental, da mente. Comecei a ler muito, a ouvir muito podcast, a ver muitos vídeos. E eu falei, caramba, parece que isso está me despertando uma coisa... Sabe quando seu coração bate mais forte por aquilo? Uhum. E aí eu acho que aí você até pode falar... O meu eu tenho pulgas que ficam me coisando. O dela é coração, ela é mais fina. E aí acho que você pode falar até melhor, assim, eu acho que no meu núcleo de amizades e família, eu acho que eu percebi também que eu sempre fui essa pessoa que as pessoas chegavam para contar e para compartilhar, às vezes, dores muito doídas, vamos dizer assim, que não é com qualquer pessoa que você fale. Então eu falei, acho que as pessoas têm uma certa confiança nas nossas trocas e etc. E tanto quando eu fui falar pra vocês e pras minhas melhores amigas, acho que eu vou voltar pra faculdade, ela falou, você vai fazer psicologia? Eu falei, gente, tá tão óbvio. Eu tinha certeza que ela ia fazer psicologia, só ela que não sabia. Então. Eu já sabia antes. E aí esse lugar do cuidado também, enfim, cuidado, preocupada e etc. Eu falei, quer saber? Aí eu conversei com meu marido, a gente tava iniciando um projeto novo, eu falei, cabe na nossa rotina? Cabe. E ele super me apoiou, né? Porque eu já estava casada nessa época. Aí, vambora. Uhum. E aí foi muito legal voltar para a faculdade aos 33. Foi uma experiência muito maravilhosa, assim. Acho que ainda mais a psicologia, eu comecei a pesquisar muito. E as pessoas falavam, a psicologia é um lugar que é muito interessante você estar com mais maturidade, porque você já tem uma vivência. Uhum. Então, eu usufruo muito da minha faculdade. E eu usufruo mais ainda, porque eu ligo pra ela e fico assim, querida, isso aqui eu vou pra onde? Você me ajuda do quê? É bom que você tá assim, no primeiro semestre, todo mundo, aí dia que você precisa, vem cá. Eu falei, não, gente, já tô pedindo eu estou no lugar de aprendiz, estou aprendendo, estudando, então vamos com calma. Não, mas estou à disposição, mas vamos com calma. Agora eu tô no 2º ano. Mas é muito bom. Tirando, assim, essas coisas meio chatas de faculdade, que é prova, trabalho, enfim, estudar nesse momento de vida foi uma oportunidade, um privilégio muito legal que eu tive. E tô gostando bastante. Arrasou, gente! Vai ser uma excelente psicóloga. Já tô indicando, daqui 5 anos, quando ela estiver formada, nem sei quanto tempo que é de faculdade, já entra em contato. E aí, vamos lá. Terapia, a gente tá vinculada ao autoconhecimento. Pra você, o que é autoconhecimento? As pessoas têm uma ideia assim, eu vou pro autoconhecimento que eu vou descobrir quem eu sou, a minha essência, uma coisa meio estática. E não é isso. Agora eu vou ter todas as respostas. Pelo contrário, você vai começar a fazer mais perguntas e vai ver que não tem uma resposta assim, específica. Então acho que é isso, aprender a lidar com esse movimento da vida e entender a sua luz e a sua sombra para conseguir atravessar essa jornada. Perfeito. Eu acho que o autoconhecimento também, pra mim, o filme que mais ilustra isso são os Divertidamente, porque eu acho que a gente se conhecer, me fala também se eu estiver errado, porque aqui a doutora tá Não, doutora não, por favor. Tô brincando. Tô falando, é importante falar, eu não tô falando lugar da psicologia, eu tô começando a aprender, eu tô falando lugar de ser paciente e de ser humana que... Claro, né? Eu tô brincando. Mas que os Divertidamente, ele traz esse lugar da gente conhecer nossas emoções, da gente conhecer nossos sonhos, porque, imagina, eu sinto tristeza e eu só entendo que existe um caminho para eu ser triste. Por exemplo, eu me afundando na minha tristeza. Uma coisa na prática, a minha irmã, antes do casamento dela, eu era a padra madrinha. Posso contar isso? Uai, acho que sim. E aí minha irmã falou assim, olha... Antes do meu casamento, você não vai se apaixonar. Por quê? Porque perto do meu casamento, do casamento dela, se eu me apaixonasse e não vingasse aquilo, eu ia ficar triste. E o único lugar que eu sabia ficar triste era uma tristeza profunda por 3 semanas. Então imagina se eu ficasse extremamente sem carisma, é uma tristeza profunda, eu tô brincando, mas eu ficava sem carisma no casamento dela, então não dá. Era esse o único caminho que eu conhecia da tristeza. Mas quando eu conheci ela, entendi que tem como ser uma tristezinha, tem como ser uma tristezona, tem como eu modular essa tristeza, tem como eu entender minhas carências, minhas coisas. Eu acho que isso traz essa leveza e essa ferramenta de deixa eu modular aqui, porque eu não preciso me afundar em coisas tão banais, né? E dentro da terapia, como é que ela acontece, assim? Antes, numa briga, você reagir de um jeito, hoje é diferente, na hora de tomar decisão, tudo muda, como é que é pra você? Eu faço uma analogia, assim, que
com um nódulo que a gente tem às vezes nas costas. Eu gosto dessa metáfora. Que às vezes você encosta e aí dói, e aí você tira a mão. Aí você encosta de novo, dói, e aí você tira a mão. E aí quando você resolve encarar, porque quando a gente, né, o nódulo se desfaz, é maravilhoso. Então quando você resolve encarar e aí aperta aquele nódulo, enfrenta ele, e ele se desfaz, abre um espaço e um alívio gigantesco. Então eu acho que tem esse lugar, pra mim, a terapia, quando a gente resolve encarar a nossa história, eu acho que abre possibilidades gigantes, né? Sim. Quando a gente encara que os sentimentos que a gente tem, como que a gente viveu, como que a gente encarou e como que pode ser daqui pra frente. Lógico que eu tô falando de uma forma extremamente simplista, que o processo é intenso. Eu acho que te ajuda a expandir, te ajuda a arejar em lugares que às vezes a gente tá muito fechado, muito tenso, muito agarrado. Então, eu acho que é um lugar importante. E como você disse o exemplo antes você reagia de uma forma, agora você reage de outra. Eu acho que isso acontece, né? Você vai trabalhando as suas questões e aí de repente você agia de uma forma em tal situação e aí você se vê agindo de uma outra forma. Fala, caramba, consegui, né? Então isso é um trabalho. E eu acho que também você consegue se analisar, começar a se analisar. Acontece uma situação, ao invés de você se embolar naquela situação, parece que você se vê como se estivesse de fora e fala, opa, peraí, tô sentindo raiva, opa, peraí, isso aqui é ciúme, opa, peraí, isso é um desconforto tal. Então você nomeia aquilo e não despeja toda aquela questão, às vezes, que não é do outro, que é sua, enfim. Eu acho que isso é muito interessante, você trazer essa análise de dentro ali da sala para fora na sua vida, e isso vai ficando cada vez mais habitual. Então, isso fica muito interessante. Não, eu concordo. E falando sobre essas emoções e tudo mais, eu sempre fui muito medrosa. E aí, meu terapeuta, né, que você também conhece, meu primeiro terapeuta, ele me mandou para terapia em grupo. E aí, por exemplo, eu tinha medo de colocar uma opinião diferente, eu tinha medo de ser julgada. E aí, como é que a terapia acontecia ali na prática? Porque o individual, você tem um volume ali, né, das emoções. O em grupo, só para as pessoas terem uma noção, o volume de emoções triplicam, né? Porque você fica com muito mais medo de ser julgada, muito mais medo de tudo, só que você está num lugar protegido. Então é como se fosse, né, a experiência que eu tenho com esse tipo de terapia, como se fosse uma experiência da vida real, só que num lugar seguro, né, para você se expor, para você opinar, para você se colocar à disposição do outro também. Então é isso, né? A terapia é um lugar seguro para você se abrir e se integrar do mundo, né? Seria isso? Sim, inclusive, eu acho que isso que você trouxe, a questão do lugar seguro, a terapia vai se estabelecendo esse vínculo, né? Essa segurança, que ela é extremamente importante para ajudar a gente nesses processos difíceis. Exatamente. Se sentir seguro. O afeto é revolucionário, eu adoro essa palavra, porque é verdade, parece que eu acho que a gente tem uma noção que às vezes coisas não palpáveis e tangíveis, que a gente não consegue perceber com tanta facilidade, não é tão importante, né? E eu acho que nesse lugar da psicologia, quando a gente fala do afeto, que parece que, né, não é tão palpável, ele é uma das coisas mais importantes ali no vínculo com o terapeuta, né? Então, ter esse lugar seguro para você se expor e lidar com as suas dificuldades ali vai te ajudar muito a abrir mais esses caminhos, né? Pra gente... Falando em exposição, acho que agora é um bom momento pra gente falar o quê? De família, de pai, de mãe. Você falou de cara sobre nossos pais na terapia? Na primeira sessão, blá! Não, eu nem sabia que tinha que falar de pai e mãe, terapia, não sabia nada. Fui lá, comecei a falar da minha... Acho que muitas pessoas começam assim, né? Tipo, tem que começar a falar e fala do dia a dia, enfim, depois você vai entender a profundidade de tudo aquilo. E lógico, né, depende da linha, né, que você vai seguindo, que seu terapeuta atua. Mas
Não, eu demorei muito, bastante. Eu até brinco com uma amiga minha que começou o processo terapêutico há um tempo atrás, ela falou assim, já fala logo de cara pra você já entender um monte de coisa. Já fala mal de pai, mal de mãe, tá tudo certo, vambora. Eu acho que essa questão de pai e mãe, não é falar especificamente de pai e mãe, né? Porque às vezes, né, hoje em dia com as redes sociais, as pessoas falam, tem que falar mal de pai e mãe, o problema é culpa é do pai, culpa é da mãe. Quando a gente fala de pai e mãe, ou nossos cuidadores, né? Tudo depende do contexto de cada um, é pra gente entender a nossa história. Porque é igual, por exemplo, para você entender a história, a situação atual de um país, por exemplo. Então você vai olhar para o passado dele, para a história dele, como que aquilo foi se constituindo. Então, da mesma forma, a gente olha para a nossa história, para o nosso passado, não é para a gente ficar agarrado ao passado e etc. Não, é para entender de onde eu vim, o que aconteceu, como que eu fui me formando, né? Mesmo a gente sendo irmãs, a gente ter na mesma família, a gente é completamente diferente. Uhum. Então, para a gente ter esse entendimento e entender o que do lado de trás está afetando a gente hoje para a gente poder melhorar isso. Então, não é questão de culpa, não é questão de nada. Os nossos avós deram o que puderam para os nossos pais cuidadores deram o que puderam pra gente e assim vai indo, né? Sucessivamente. E o meu para num pet. Ou na air fryer, ou na planta. Ou na air fryer, ou na planta. E assim, ninguém se traumatiza mais. É normal, todo mundo vai traumatizar todo mundo, né? Uns mais, outros menos, mas... E assim, como é que é pra você? Eu sou, só apresentando a família, eu sou a irmã caçula, minha irmã é do meio e a gente tem um irmão mais velho. Como é que é pra você esse papel de ser irmã do meio? Eu acho que eu, como irmã do meio, sou a irmã mais velha. Isso é verdade. Aí você vai poder falar melhor. Eu acho que eu sempre tive esse lugar meio que de cuidar, assim, né? De ser a mais preocupada. Não que eu goste de ser a mais preocupada, mas acho que se trouxer nosso irmão aqui, ele vai falar a mesma coisa. Com temas atuais também, sempre, né? Acho que eu tô nesse lugar de irmã mais velha, assim. Uhum. Isso é verdade, ela é muito cuidadora. Às vezes até demais. Muito, desnecessariamente. Mas tudo certo, ela tá na terapia, tá tratando disso, gente. E aí, a gente falando dessa parte dos cuidadores, a gente cai no lugar da primeira infância, que a primeira infância é 0 a 7 anos, né? E qual que é a importância, né, desses primeiros anos e o que você, como paciente e como estudante, vê que eles impactam na vida adulta? Tem uma frase que fala que a infância é a terra que a gente pisa para sempre, né? Então, a gente observando, né, as teorias e biologicamente é um momento da vida que a gente mais está aprendendo, se desenvolvendo, né? Então, é um momento que é o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo, a nossa família, por isso, mais uma vez, a gente fala de família, fala dos nossos cuidadores, quem está ali ao redor da gente, a sociedade que a gente vive. Então, são várias coisas que vão influenciando nesse nosso desenvolvimento. Então, nesse primeiro período de vida, é a nossa fase que a gente está absorvendo o mundo, né? Uhum. Então, e depois isso vai sendo levado mais adiante. Isso que ela está falando faz muito sentido. Eu faço uma técnica que chama EMDR, que é uma técnica de dessensibilização de trauma. E aí é muito engraçado, claro que existem os traumas da vida adulta e etc, mas sempre quando a gente começa a fazer a técnica, a gente volta pro 0 a 7 anos. E volta pro 0 a 7 anos, porque eu aprendi um pouquinho também, né, nessas leituras e etc, que o cérebro da criança, né, talvez você pode até concluir, ele está sendo moldado nessa época e os nossos afetos. Então, como é que a gente vai enxergar o mundo afetivamente? Como é que eu vou trocar com os meus parceiros? Como é que eu vou trocar com a sociedade? A gente aprende muito ali, né? Sim. E isso daí, se a gente cresce com isso, né, do 0 ao 7, imagina com 20, 30 anos, o tanto que isso já está firmado, né? Não significa que seja para sempre, mas já está firmado os nossos padrões, as nossas formas de viver, a nossa forma de olhar o mundo. Então, a primeira infância é uma das partes da nossa vida mais importante, né? É um assunto que a gente já trocou sobre isso, que, gente, conversar com a minha irmã é muito bom, tá? Vou passar o telefone. E eu achei muito massa, é sobre, olha que palavra bonita, patologização das emoções. Me fala mais sobre isso. Então, mais uma vez, eu estou aqui no lugar de estudante, de apaixonada pelo tema e de paciente.
Mas o que acho que a gente tem conversado muito, enfim, na faculdade, os temas, é que a gente tem tratado nossas emoções como coisas ruins, né? Então, a ansiedade é ruim, né? Até você trouxe no seu outro episódio junto com a psicóloga Simone, e ela trouxe, a ansiedade, ela tem seu lugar positivo, ela tem seu lugar bom, o medo, ele é protetor, né? Então, tudo vai depender da intensidade e da frequência daquele sentimento, daquela emoção, para realmente ser algo, uma doença ou não, né? Como a depressão, enfim. Então, não é porque você tá triste, a tristeza, ela tem uma função ali. Se você tá triste um dia, isso não significa, meu Deus, eu preciso de um remédio agora para me trazer felicidade. Eu acho que a gente começou a tratar as nossas emoções dessa forma. Então, se eu tô triste, eu preciso de um remédio para ficar feliz. Se eu tô ansioso, eu preciso de um remédio para me acalmar. Se eu tô mais devagar, eu preciso de um remédio para me acelerar. Preciso de um remédio para dormir. E de forma não acompanhada. E aí a gente vai perdendo um hábito, porque realmente é muito confortável a gente tomar um remédio e tirar aquela sensação de angústia que a gente tem diante da vida, que é normal. Uhum. Mas aquilo vem trazer algum recado pra gente. Por que eu tô sentindo angustiada? Por que eu tô triste? Deixa eu entender, é só um dia, são todos os dias, qual que é a frequência? E como é que você percebeu que a terapia tá funcionando? Ou como é que a gente percebe que a terapia tá funcionando? Eu vou falar de mim, né? Mas eu acho que essa questão de conseguir me ver um pouco de fora e às vezes conversar comigo, assim. Aconteceu isso, calma, Indy, tal, isso pode ser isso pode ser aquilo, o que você acha, vamos fazer desse jeito, ou não precisa de agir dessa forma, respira. Então, acho que essa conversa interna mostra essa questão da terapia, do benefício da terapia, e se enxergar, né? Eu acho que até um exemplo, eu pedi autorização, mas não tem nada demais, não. Meu marido, quando começou a fazer terapia, inclusive isso pro casal é maravilhoso, não foi nenhuma questão, acho que ele me viu fazendo, e aí acho que viu como foi indo o processo, ele começou a fazer também, bem no começo. Ele chegou pra mim e falou, nossa, isso aqui tá incomodando, tá difícil e tal, não tá me deixando feliz. Isso na terapia. Porque eu acho que as pessoas vêm com essa demanda, né? Como é que eu vou ficar feliz? Como é que eu vou resolver meu problema? E a terapia não vai te dar a resposta pronta, né? Ela vai te ajudar a lidar. E aí eu falei, não, peraí, continua que esse é o caminho. Se tá desconfortável, se tá desconfortável, agora que ficou bom, gente. Agora que a gente vai ver acontecer. Porque às vezes é isso, a gente vai deixando, né? Vai colocando ali debaixo do tapete nossas questões emocionais, vai engolindo, vai guardando, e uma hora a gente precisa dar uma limpada pra dar uma aliviada. Uhum. Agora eu quero fofoca de emoções, por gentileza. O que mudou de mais radical na senhora quando você começou a terapia pra agora? Eu que te pergunto. Qual a sua percepção? É uma boa réplica. É réplica que fala? Não sei, réplica. Gente, vou falar. A minha irmã... você vai expor? Uai, não é pra falar? Achei que era só pra concordar, tipo, nossa, você está realmente muito mudado. Não, vou falar. Minha irmã se tornou uma pessoa mais carinhosa, correto? No sentido que... porque eu sempre fui muito do abraço, da conversa, do troca, tal. Você sempre foi mais na sua. Eu sempre fui mais introspectiva, mais fechada. Mais quietinha. Hoje ela tá mais aberta ao carinho. Eu sempre fui muito falante, mas eu sempre fui muito fechada, acho que de todas as formas. Assim. Então ela tá muito mais aberta e principalmente carinhosa. Eu acho também que antigamente você era um pouco mais medrosa pra fazer as coisas. Hoje você, vamos. Ainda tem um pouquinho de medo, mas vamos. Então acho que tá mais fluido o rio da sua vida. O trabalho tem... É o trabalho na terapia, gente. Trabalho intenso pra lidar com as coisas. É isso. E eu acho que tem um ponto, mas esse aqui é de nós duas, que eu percebi em nós duas, porque como a gente teve uma criação rígida, nós duas éramos um pouco rígidas também, né? Preocupado com o outro, desconfiada com algumas coisas. Eu acho que você melhorou bastante nisso. Então você tá muito mais... com borogodó na vida, assim. E topou vir aqui gravar um podcast, gente. Se fosse há 5 anos atrás, isso jamais seria possível. Tô bem envergonhado. Bem com vergonha. E feliz. Fala que feliz, tá feliz. Muito. Isso. Não, eu amo o tema. Todo mundo sabe, quem convive comigo, como eu quero que as pessoas experimentem essa sensação de poder abrir espaços internos antes inimagináveis. E outra coisa interessante que eu nunca esqueci no processo de terapia, que eu acho muito legal, porque às vezes a gente acha que as pequenas coisas que a gente faz
não fazem diferença. Então, assim, você tem dois caminhos, você costuma ir pra direita. Aí você sempre vai pra direita. Aí você fala assim, hoje eu vou pra esquerda. Não vou não, porque não vai mudar nada na minha vida. Vá pra esquerda. Você consegue dar 2 passos pra esquerda? Dá, porque esses pequenos passos vão te ampliar e conseguir te expandir um pouquinho mais. E de repente você tá indo por outro caminho e descobrindo coisas que você não descobriria. Então, não menospreze os pequenos detalhes e passos desse processo, que é lento, é calmo. Gente, terapia lenta, mas lenta. Calmo no sentido de vai devagar, mas depois é muito bacana. E assim, não que resolvam os problemas da vida, vai ser sempre questões a se tratar, porque a gente muda nosso momento de vida, a gente muda as pessoas que a gente se relaciona. Então, se agora a gente está vivendo uma cidade, muda de cidade, você já se reconhece de forma diferente. Então, você faz uma nova amizade, você fala, caramba, antes eu não agia assim, agora eu estou assim, agora eu sou... Você vai se descobrindo nas suas relações, em novos tempos, em novos formatos. Então, é sempre, né? Demais. E aí, pontuando o que você falou, o meu primeiro psicólogo, ele falava assim, eu sempre fui muito aceleradinha na terapia, queria resolver os trem tudo. E às vezes eu me ferrava, né? Porque às vezes eu queria acelerar o processo e o processo não pedia aceleração. E aí ele falava assim, Karen, sem pressa, sem trégua. Então, tipo assim, não precisa ter pressa, mas também não é empacando o negócio. Vai indo que as coisas vão acontecendo. E não é que ele estava certo, gente. E eu tinha muita ânsia, de que muitas pessoas acham que tem. Me dá resposta, o que eu faço, como é que eu resolvo isso? Me dá o caminho. E não é assim. Me resolve! Que palavra que eu boto aqui. Como que eu vou lidar com isso? O que eu tô sentindo? Não tô sentindo isso. Tá sentindo. Não, teve... Entra em negação. Não, esses dias pra trás, minha terapeuta tava fazendo as perguntas, querendo que eu descobrisse. Eu falei, não sei, não vou descobrir e me dá a resposta. Eu já tava cansada, gente. Depois de 15 anos de terapia, me dá a resposta rápido, porque eu tô precisando, porque eu sou um pouco acelerada, mas tá tudo certo. E agora me conta, se a Indizinha de 2015, vamos pegar 10 anos atrás, sentasse na sua frente, o que você falaria pra ela? 10 anos atrás, você tinha 23. Eu ia falar, o que 25. O Renatinho falaria, respira. Boa. Utiliza mais a expressão, mas eu ia dar um abraço nela. Mas ela já tá mais velha, 25, já tá mais velha. 25. 24. Eu ia dar um abraço nela e falar, segue firme. E talvez começasse a terapia antes. Mas vai esperar. Vai esperar. Começasse antes. Vou te passar o contato da terapeuta, já agiliza esse processo aí pra gente. Maravilha. E compartilhe uma situação que aconteceu com você e que você soube lidar com as ferramentas que você soube lidar graças à ferramenta da psicoterapia. Então, tem umas mais profundas que aí vou deixar pro próximo episódio. Pro próximo episódio. Mas eu acho que isso, de lidar, de não se misturar tanto com o outro, de entender o que é seu, né, quando você fica com raiva ou com ciúmes, alguma coisa nesse sentido, e aí você fala, opa, peraí, eu não preciso despejar no outro, deixa eu entender aqui o porquê, o que está acontecendo. Eu acho que, por exemplo, a minha relação como casal, né, que meu marido começou a fazer terapia também, ajudou muito a nossa comunicação, porque às vezes quando faz uma pessoa faz, e a outra não faz, às vezes fica um falando japonês, o outro fica grego. Um vácuo um pouco na comunicação, e aí os dois fazendo, então a gente às vezes tem um desentendimento, hoje a gente fala, peraí, me dá um tempo, deixa eu respirar, deixa eu entender o que aconteceu. Lógico que não é sempre, que né, não significa que a gente não tem questões, óbvio que tem, mas acho que a gente consegue olhar para esses problemas do dia a dia de forma diferente e resolver de forma mais madura, e não assim, um fecha a cara em burra e aí vai ficar um mês sem falar, não. Peraí, foi mal, se eu agi assim, eu acho que eu me senti desconfortável em tal situação, como é que você se sentiu? E parece que não é tão... É enorme, faz uma diferença gigante numa relação de muito tempo. Enfim, dei um exemplo mais light, que tem uns mais profundos, e aí... Mas é maravilhoso que a terapia, a análise funciona bem. Perfeito. Eu queria compartilhar um meu, que eu tenho uma doença que eu mesmo intitulei de carencentrismo. Eu acho que eu sou o centro do universo das pessoas. Só que a gente vai entendendo que não é. Então, assim... eu acho que quando a gente começa o rolê do autoconhecimento, né? Eu percebendo essa característica minha, eu me percebo às vezes ciumenta de algumas coisas, eu me percebo carente de algumas coisas. Então, como é que a terapia me ajuda? É percebendo isso e não vomitando essas
tralheira que tá dentro de mim, que só eu que resolvo comigo mesma, né? Então é isso, eu acho que observando e entendendo nossos defeitos, a gente fica menos ácida. Eu senti que eu me tornei uma pessoa um pouco menos ácida. Eu acho que essa questão, acho que muita gente tem, né? Às vezes a gente traz as coisas pra gente, e aí quando você percebe que é do outro, às vezes o outro tá numa fase diferente de vida, a gente vai mudando as nossas amizades, e em alguns momentos de vida a gente dá uma chacoalhada assim, fala, opa, peraí, não é porque o outro não gosta, o outro tem alguma questão, não, é só a vida fluindo e tá tudo certo, né? Perfeito. Que recado que você daria pra quem tá ouvindo a gente, que tá cansada, perdida, mas também tá com medo de pedir ajuda? Peça. A pessoa tá com medo. Se você pode, é um lugar que vai estar ali para te acolher, não é para te julgar. Se você tem condição, né? Porque tem todo um contexto. Peça ajuda, se puder, comece uma psicoterapia. Ele é um ambiente seguro, onde tem uma profissional que vai estar ali para te ajudar. E ser ajudado é muito legal, né? Eu acho que nós duas aprendemos isso, que a gente não pedir ajuda. Ajuda a... E acho que muitas pessoas funcionam dessa forma, né? E ajuda a trazer um pouco mais de leveza para os desafios da vida, que vão ser muitos. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa um dos outros. Então, você não é menos por isso, você não é fraco porque você pede ajuda. Acho que tem muito essa cultura também. Se eu pedir ajuda, se eu começar a dar, eu sou fraco. Eu acho que a maior força é você conseguir lidar com as suas emoções, com a sua vulnerabilidade. Porque você estando nesse planeta Terra, sendo um ser humano, você vai ter seus medos, suas questões, seus problemas. Então, não é isso que vai te definir, pelo contrário. Acho que isso vai te trazer muito mais força e muito mais ferramenta para lidar com as circunstâncias e oscilações da vida. Ai, gente, é minha irmã, que orgulho. O podcast já ia acabar, mas chegou uma pergunta aqui da plateia. De como é que a gente sabe se eu tô gostando da terapia, pode mudar de terapeuta, existe alguma coisa ética de, meu Deus, eu tenho que fazer 2 anos, você já mudou de terapia, como é que é para se sentir também confortável naquele lugar? Então, quando eu tentei a primeira vez, faz muito tempo, acho que naquela época eu nem conseguiria, porque assim, não é porque você começa a fazer terapia que você já entra, né? Às vezes você pode ficar ali numa superfície, porque é um processo intenso. Mas, e aí eu não identifiquei, depois eu fui procurar, conversei, tem uma parte que você conversa com a analista, psicoterapeuta, e aí você cria ali, gostei, não gostei, é uma conversa que você vai ter e vai criar uma empatia ou não. E aí você vai sentindo. E minha mãe sempre falava, né, assim, traz pra terapia o que você tá sentindo, se você tá desconfortável, traz. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu falava assim, peraí, deixa eu trazer uma coisa, deixa eu virar pro lado, que eu vou trazer uma coisa aqui, que eu tô desconfortável com isso. Isso é importante, isso é importante para a relação terapêutica. Ali você está sendo ajudado, né, amparado de diversas formas. Então, colocar suas inseguranças é interessante. Então, eu incentivo a você, né, lógico, com bons profissionais, né, como todo meio tem profissionais diversificados. Coloque, estou inseguro, estou com medo de estar aqui. Como que vai funcionar isso? Pergunte, coloque. Se não tiver empatia, troque. Não tem problema. Isso não é uma questão. Uhum. E eu acho também que eu tive uma experiência. Graças a Deus, eu tô na minha segunda psicoterapeuta. A minha experiência com o meu primeiro foi foda, assim, foi incrível. Mas é isso, eu acho que na troca, eu acho que primeiro que tem que bater esse lugar da... Pô, a energia bateu. Eu acho que é o primeiro ponto. A energia bateu. Se você tá desconfiado, inseguro, joga as cartas na mesa, igual minha irmã colocou. E depois de 12 anos, eu senti, entre idas e vindas, né? Eu sentia que eu falei com ele, eu falei, olha, eu estou sentindo que tá na hora de eu trocar, porque eu queria uma outra abordagem, eu queria um outro tipo de fala, porque quando você tá com uma pessoa há muito tempo, muitas coisas que eu queria já resolver com aquela pessoa que eu sabia que ela poderia me ajudar, que ela tinha uma abordagem mais X, me entregou tudo que eu precisava. E aí, nos últimos meses, eu tava falando, olha, eu já estou em busca de outra pessoa, eu já estou querendo um outro olhar sobre a minha vida. Um detalhe básico, eu fiz transição de carreira, né, para vir para a internet, e o meu terapeuta
ele não é muito do online. Então, assim, como é que eu trago das minhas questões profissionais, sendo que a pessoa nem conhece do mundo online? Então, eu precisava de uma pessoa que conhecia do mundo online. Essa era uma das questões, tinham outras. Então, assim, não terminei, né, minha terapia de mal ou chateada. Não, eu precisava de uma nova abordagem. E foram 12 anos entre idas e vindas, no sentido de ele me dava uma alta, aí depois eu falava socorro, volta aqui que eu preciso de novo. Aí depois a gente foi sequência, né, de anos. E agora eu tô com a minha atual terapeuta, vai fazer 3 anos. Então é isso, eu acho que tem que bater o santo e tem que construir esse lugar de confiança. Sim, né? sem dúvida. Agora a gente vai pro nosso quadro Traduzindo o Caos, que eu abro uma caixinha no Instagram e vocês passam um problema ou alguma situação que vocês estão vivendo e eu trago aqui pra gente dar palpite. Então aqui é a hora da profissão palpite. Vamos lá, a primeira é: não gosto de exercício, mas eu preciso por saúde. Meu peso mexe muito comigo, mas treinar é um martírio. Minha cabeça me cobra essa perda de peso o tempo todo. Tô muito ansiosa e eu também não faço terapia. Sobre o exercício físico, eu sou muito suspeita, porque eu acho que um valor importante que eu acho que a gente, né, falando de núcleo familiar que a gente teve, foi a questão do esporte. Então, desde pequena, a gente sempre praticou, sempre foi incentivado, e eu acho que o esporte, ele te traz benefícios imensos. E eu acho que na vida adulta, acho que passa a ser quase se você pode, né, tudo, mais uma vez, né, dependendo desse contexto, se você pode inserir isso no seu tempo, na sua rotina, faça que seja por obrigação, às vezes no começo, porque o exercício físico a gente vai percebendo os benefícios, né? E eu acho que torna-se um ciclo virtuoso, porque se você começa a correr na rua, ou se você começa algum esporte ou alguma academia, você vai vendo que para você estar bem ali, às vezes você vai querer se alimentar um pouco melhor, para você ter mais disposição. Enfim, é que perceber aquele óbvio que às vezes não parece tão óbvio, mas aí você vai começar às vezes a dormir melhor. Enfim, uma coisa boa vai puxando outra coisa. Então, acho que precisa, às vezes, romper uma barreira, trazer uma pessoa que você gosta pra ir junto de você. Hoje em dia tem vários tipos de coisa pra fazer. Eu sou suspeita porque, pra mim, é meu remédio, assim, eu sempre gostei do esporte. Hoje é meu remédio, sempre eu tô ansiosa, eu vou correr. Eu gosto de liberar, parece que o nosso corpo, a gente fala muito sobre isso, né? Nosso corpo, ele traz muitos recados pra gente quando a gente começa a olhar pra ele. Então, às vezes a gente sente a garganta presa, o peito, né, encolhido, assim, aquela, às vezes, uma angústia, uma ansiedade. Então, tem atividades físicas que te ajudam a colocar essa energia pra circular e é incrível que você sai assim... Pronta pra viver, vamos pro próximo e amanhã é de novo, enfim. Então, acho que é uma ferramenta física e mental sensacional e que sempre esteve presente na minha vida. Então, comece. Por mais que seja difícil, chama alguém, testa alguma coisa. Uma coisa puxa a outra. Isso é verdade. Pra gente sempre foi um valor da nossa família, né, de praticar exercício físico. Só que aqui ela colocou assim, mas treinar é um martírio. Só que eu fico assim... Gente, não existe só academia de exercício físico. Eu acho que a gente tá muito nesse lugar do... Eu preciso começar a academia, eu preciso fazer 4 vezes na semana. Pra você ter uma ideia, eu fiquei doente, né, um tempo, perdi muito peso e minha médica não me liberou fazer atividade física. Ela me liberou yoga 1 vez na semana. Eu era a pessoa que fazia atividade física 5 vezes na semana. Me liberou 1 vez yoga. Depois de meses, me liberou um pouquinho de outra coisa. Depois de meses, me liberou 1 vez na semana academia. Até minha irmã me zoou. É que eu vou 7 vezes. Ela é a gata da academia. E é isso. Então, assim, até hoje, o meu combinado é eu vou 1 vez na academia, mas é 1 vez na academia. Mas eu faço também coisas que eu gosto. Eu vou caminhar com uma amiga, de vez em quando faço uma aula, um esporte. Então, assim, lembre que não é a academia. Você pode dançar em casa, as pessoas esquecem disso. Teve uma fase que eu tava viajando muito, né, a trabalho, e eu falava assim, gente, eu vou chegar do estúdio no hotel, ficar 20 minutos dançando. E eu falava assim, é o que tem pra hoje. Então, sair desse lugar dos 7 vezes na semana, meu Deus, que desespero, vai dançar em casa. Mas se você gosta de 7 vezes na semana, vá. Aí é com a Musa Fitness aqui. Não, e o marido é igual. Eles vão descansar na academia. Eu acho maravilhoso. Gente, eu tô cansada. Eles vão na academia descansar. Então, assim, Tanto que a gente acabou indo por esse lado, né? Mas é porque é um lugar de cura, de movimento, circular a energia, de
expansão, eu sou fã do exercício, então você sabe que isso foi desde sempre, né? Mas eu também sou fã, mas eu sou fã do faz do que tiver na sua... For ao seu possível. entorno, Sim. Aqui, eu fui a um terapeuta e peguei ranço da terapia. O que fazer? Procura outra, é o que a gente falou, né? Eu acho que é o que a gente falou. Não tá preso nem nada. Ou expõe, sente, se não tiver uma Liga. certa conexão. Uma vez eu escutei sobre uma analogia do carro, que quando você vai comprar um carro, você faz test drive, né? Como é um carro, um valor alto, você não vai na concessionária e já compra e já resolve sua vida. Você vai na concessionária, faz o test drive, vê se sua energia bateu com a do vendedor, vê se os preços estão ok, avalia tudo, avalia se a concessionária tá bem, avalia se o carro não tem nenhum problema. Você vai a outra concessionária. Então, assim, você tem que ir descobrindo, né? E até uma hora que vai bater. E agora, para encerrar, qual que é a sua ferramenta principal para não surtar? A terapia. Uma coisa que eu aprendi também, o exercício, muito. Boas relações, ter pessoas de confiança com quem a gente pode contar. A respiração, né? A Nath trouxe, eu acho que é unânime, né? Respiração aqui. Mas eu tô aprendendo real a utilizar nos meus momentos que respira, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente se desregula nas nossas emoções é a gente olha pra respiração que ela vai estar alterada. Então, quando você, né, aprende a lidar com essa ferramenta, acho que ela ajuda muito naqueles momentos que, né, que demandam. Então, acho que essas questões. Muito obrigada, hermanita. É meu anjinho da guarda, eu chamo ela de anjo. Muito obrigada, anjo. Ela odeia coisas físicas. Contato físico, mentira. Mas muito obrigada por estar aqui. A gata mora em São Paulo, então para ela vir aqui foi um mega bate-volta. Muito obrigada pela presença, por tudo. E com certeza ela me faz um ser humano melhor, porque ela é a minha melhor amiga de vida, de alma, de sangue, de tudo. É isso. Eu acho que, eu não sei, espero que tenha colaborado de alguma forma. Tô muito feliz com o seu projeto, você sabe quão orgulhosa eu tô disso tudo, de ver esse movimento, de você ver te expandindo num lugar que você gosta muito da comunicação e espalhando algo que é tão relevante e ajudou tanto a gente em momentos tão desafiadores. Então, é isso, ter boas relações. Ui! Se você gostou do assunto, compartilhe com amigos e com família. Terapia é algo muito importante, transforma vidas e transforma quem tá em volta também. E quem sabe a gente não se vê numa próxima temporada, não é mesmo? Um beijo. Valeu!